quais os programas prioritários que ele considera prioritários para realizar. Portanto, os programas em que ele vai gastar aqueles 200 milhões que foram estimados como recursos disponíveis para novos gastos. Bem, quais serão esses programas? O governo tem que ter um plano para 4 anos. O PPA é a legalização, é a transformação em lei, porque o PPA é também uma lei feita a cada 4 anos. O PPA deve conter todos aqueles programas que o governo imagina como prioritários para 4 anos, de modo que o orçamento de um ano é uma parte dos programas pensados para 4 anos. Então há um horizonte de planejamento de médio prazo, que se consubstancia em termos legais no PPA, e um horizonte de planejamento de curto prazo, que é a Lei Orçamentária Anual de 1 ano. Resta, para entendermos todo o sistema orçamentário brasileiro, incluir aí o terceiro e último elemento que ele contém, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É uma lei que antecede o orçamento todos os anos. Todos os anos o governo tem que fazer uma Lei de Diretrizes Orçamentárias antes de fazer a Lei Orçamentária Anual. Portanto, as duas leis se renovam anualmente, diferentemente do plano plurianual, que deve ser feito a cada 4 anos. Entre os papéis mais importantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias está o de disciplinar a passagem dos programas do PPA para a Lei Orçamentária Anual. A cada ano, o Poder Executivo, ao elaborar a lei orçamentária, vai dizer para a sociedade, e primeiramente para os vereadores, se for o caso municipal, quais programas ele está considerando prioritário para aquele ano, daqueles que ele considerou prioritário para 4 anos. E os vereadores vão participar dessa discussão. Esse, então, é o papel, digamos assim, técnico que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem, o papel fundamental. É esse papel de servir de ponte entre o planejamento plurianual e o planejamento anual, passando pelo processo de discussão no Poder Legislativo. Outro papel importante da Lei de Diretrizes Orçamentárias é exatamente possibilitar a participação dos vereadores no processo orçamentário. O que significa isso? É muito difícil que o Poder Legislativo faça mudanças na Lei Orçamentária Anual, porque ele já é um conjunto de propostas do Poder Executivo, no qual fazer alguma intervenção significa grandes conflitos com a Câmara. Se, por exemplo, um grupo de vereadores quer colocar um programa e retirar outro, vai haver um grupo de vereadores que quer manter aquele que se propõe que tire. Dessa forma, a intervenção se torna politicamente complicada. Além disso, na nossa legislação, a própria 4.320, limita muito a possibilidade de emendas dos vereadores. Então, o momento da intervenção legislativa importante é o momento da feitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, é ali que o vereador poderá interferir nas diretrizes que o Poder Executivo deve seguir para fazer a lei orçamentária. Então ele não está mexendo em valores, ele não está mexendo apenas em valores. Por exemplo, o Poder Legislativo pode dizer que a feitura do orçamento deve levar em conta a participação popular. Ou seja, na Lei de Diretrizes Orçamentárias há essa possibilidade. Isso muda o processo de feitura e é uma intervenção legislativa poderosa sobre as condições de elaboração do orçamento. Além de oferecer as diretrizes para a feitura do orçamento, ou seja, para o planejamento orçamentário, as leis de diretrizes orçamentárias devem disciplinar também a execução orçamentária. Vamos pegar um exemplo bastante importante, bastante recorrente, inclusive. Se a receita estimada pelo prefeito se frustrar, ele previa aquele 1 bilhão, digamos, uma cidade grande, 1 bilhão no Brasil, poucas cidades têm um orçamento desse, e essa receita começa a dar indícios de que será apenas 800 mil, já logo em junho. Então será necessário fazer um contingenciamento dos gastos, ou seja, os gastos previstos não poderão ser realizados. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
pode haver um artigo incluído pelos vereadores disciplinando esse contingenciamento. Por exemplo, impedindo que certas despesas não sofram contingenciamento se tiver que ocorrer o contingenciamento ao longo da execução orçamentária. Então vejam, é um tipo de intervenção muito poderoso. Os vereadores têm poder sobre o orçamento no sistema orçamentário brasileiro, mas não sobre a lei orçamentária, sim sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Infelizmente, isso não tem sido muito percebido pelos vereadores e não tem sido também muito aproveitado por aqueles que pretendem fazer o controle social do gasto público. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas e os grupos interessados em praticar o controle social do gasto público devem dedicar especial atenção ao momento da decisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bem, temos então um sistema orçamentário que concebe o PPA, o orçamento público, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento público propriamente dito, que é a Lei Orçamentária Anual. Isso abarcou o período de médio prazo, 4 anos, o PPA, de curto prazo, que é a lei orçamentária precedida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e resta aqui o curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo é considerado o período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou seja, períodos infraanuais. No período infraanual, nós não temos uma lei para discipliná-lo, mas existe, previsto na Lei 4.320/64, o cronograma de desembolso, ou outros chamam de programação orçamentária e financeira. O que é a programação orçamentária e financeira? Uma vez que o Legislativo autorizou o Executivo a gastar, uma vez que a Câmara Municipal autorizou o prefeito a gastar, ele agora tem liberdade para gastar dentro daqueles itens que foram autorizados. Mas quem é que vai fazer o gasto? Não é o prefeito diretamente, são os diversos departamentos, secretarias da prefeitura, as unidades orçamentárias assim chamadas. São várias pessoas que tomarão decisão de gastos. E elas poderão tomar as decisões de gastos somente na medida em que haja dinheiro para gastar. Então a Secretaria de Finanças, por exemplo, pode ser essa a estrutura da prefeitura, estará controlando o fluxo de caixa, ou seja, quanto nós estamos arrecadando. E esta secretaria, pode ser outra, né, geralmente é essa, de Finanças, de Fazenda, vai liberar as cotas mensais, bimestrais ou trimestrais para que os departamentos e secretarias possam fazer os gastos. Então, há um segundo nível de autorização, são as autorizações do Poder Executivo para que as unidades orçamentárias possam gastar. Em síntese, considerando todo o sistema de planejamento, nós temos autorizações legislativas para realizar programas para 4 anos, autorizações legislativas para gastar em 1 ano e autorizações do próprio Poder Executivo, né, os órgãos superiores, o gabinete do prefeito, a Secretaria da Fazenda, para que as unidades orçamentárias façam os gastos. Até aqui, quando falamos do sistema orçamentário, pode parecer tudo muito técnico. Eu tenho que ter um PPA, uma LDO, uma lei orçamentária anual, toda pensada num contexto de planejamento. E parece que o planejamento é, então, uma coisa técnica. E se assim for, deve ser deixada para os técnicos do governo. Não, essa não é a questão, né? A nossa abordagem do orçamento é tecnopolítica. Qual a relação que existe entre as lutas na sociedade e esse sistema de planejamento? Notem bem, o PPA, ele pensa programas para solucionar problemas da sociedade num horizonte de 4 anos, no horizonte de um governo, né? Qual a função deste PPA, então? É dirigir de forma planejada a intervenção do governo, a realização de gastos do governo para mudar ou consolidar, em determinados aspectos, o perfil da cidade. Portanto, o PPA é um instrumento de planejamento da cidade. Os programas devem melhorar as condições de vida na cidade.
condições urbanas, de saúde, de educação. Os programas são todos programas ligados a essas áreas de intervenção do governo, ou a essas áreas em que o governo cumpre funções: saúde, educação, segurança, habitação e assim por diante. O orçamento é, então, a condição final para materializar esta ideia de cidade. Ou seja, há uma ligação entre a cidade que se deseja e os gastos orçamentários de cada dia. Entre a programação orçamentária e financeira, que é aquela liberação de recursos para comprar máquinas e equipamentos, para pagar os salários, e a cidade que nós queremos, né? E a cidade que nós queremos não é um assunto orçamentário, mas a cidade que nós queremos tem que ser transformada em um assunto orçamentário, porque senão a cidade que nós queremos não recebe recursos para vir a ser a cidade que nós queremos. E aí nós podemos ligar, então, o sistema orçamentário a um sistema de planejamento mais geral, que é o planejamento urbano da cidade. Portanto, tanto o PPA quanto a Lei Orçamentária Anual devem dialogar de forma adequada, pelo menos, com o plano diretor da cidade, que é um instrumento de planejamento da cidade, e aí sim, de longo prazo. Lembrem-se que o PPA é de médio prazo, a lei orçamentária é de curto prazo, a programação financeira de desembolso é de curtíssimo prazo, e agora incluímos um instrumento de longo prazo, que é o plano diretor da cidade. Só que o plano diretor não é obrigado a fazer nem de 5 anos, nem de 10 anos, depende da vontade política que se estabeleça na cidade. Outra coisa que caracteriza o sistema orçamentário como tecnopolítico é o fato de que o PPA deve ser o plano de governo transformado em lei. Vejam bem, o PPA é feito por um governo no primeiro ano em que ele assume. O governo que assume faz o seu PPA. Isso significa que durante o primeiro ano deste governo existia um PPA, que não foi ele que concebeu, que elaborou. É o PPA do governo anterior. O PPA tem duração de 4 anos. Como o governo faz no seu primeiro ano, esse PPA vai valer para o governo atual, para o seu segundo ano, para o seu terceiro ano e para o seu quarto ano. O último ano do PPA que esse governo fez, vale para o governo seguinte. A ideia é impedir a descontinuidade de obras e de projetos. É uma ideia boa que passou na Constituição de 1988. Este PPA, então, é o governo que tem um plano em sua cabeça, digamos assim, um conjunto de pessoas que assumiu o governo, geralmente uma coalizão, vários partidos, tem uma ideia do que quer fazer no governo. Ele tem um plano de governo. Esse plano de governo terá que receber dotações orçamentárias para se realizar. Antes de receber dotações orçamentárias, ele tem que ser transformado numa lei, que é o PPA. Portanto, haverá um bom PPA se houver um bom plano de governo. E o bom plano de governo é um plano que, antes de ser plano de governo, foi promessa de campanha, ou foi plataforma eleitoral, como mais tecnicamente a gente chama. A plataforma eleitoral, as promessas de campanha, devem ser transformadas em plano de governo em PPA, e o PPA vai se realizar através dos vários orçamentos. Bem, nós estamos então numa situação em que a luta partidária é definitiva no processo de realização dos gastos públicos. E aí a importância que tem que numa plataforma eleitoral, nas promessas de campanha, seja incluído o orçamento participativo, por exemplo, que é uma forma de controle social do gasto público, é muito grande a importância que tem numa plataforma eleitoral, na disputa eleitoral, um partido ou uma coalizão de partidos incluir o orçamento participativo. Por quê? Porque se isso for uma proposta sincera, está indicando que o plano de governo dialogará com a população. E, portanto, o PPA vai incluir, em boa medida, esse interesse popular, facilitando, portanto, no momento em que for discutido o orçamento, a população o faça já com o amparo de uma boa vontade do governo, quando definiu os programas prioritários
para 4 anos. Isto é verdade em termos lógicos. Tudo isso que estamos falando é uma concepção bastante abstrata de como as coisas devem acontecer. Então eu tenho uma sociedade em que o acesso ao poder é obtido pela via democrática, pela via eleitoral. Considera-se que o processo eleitoral significa uma disputa de diversos e distintos programas de governo, apresentados na forma de plataforma. Uma vez que esses grupos chegam ao poder, transformarão essa plataforma em plano de governo. Isto feito, incluirão essas suas propostas dentro do sistema orçamentário, o plano de governo vira PPA, e os orçamentos anuais materializam o plano de governo e, portanto, as promessas de campanha. Em que medida essa visão ideal se tornará uma visão real, ou estará mais próxima do real, estará mais próxima das práticas, vai depender de quanto a sociedade consiga interagir com o governo para que assim seja. Vimos então que existe um sistema orçamentário bastante bem concebido em termos de horizontes de planejamento e bastante bem estabelecido na legislação brasileira, começando pela Constituição, passando pela 4.320 e pela Lei Complementar 101.00, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante também, além de perceber o orçamento como sistema, ou a orçamentação como sistema, percebê-la como processo. Existe um processo orçamentário, um processo que é cíclico. Todos os anos, como já vimos, há que se elaborar uma nova lei orçamentária, precedida de uma lei de diretrizes orçamentárias. Como isso acontece? Primeiro, o Poder Executivo faz a proposta da lei orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias. Compete no Brasil ao Poder Executivo tomar essa iniciativa, somente a ele. Então, a primeira fase do processo orçamentário é a fase da elaboração ou do planejamento orçamentário propriamente dito. Feito isto, o orçamento é encaminhado para o Poder Legislativo, que deve então discutir a proposta orçamentária, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo e deliberar sobre ele. Então esta é a segunda fase do processo orçamentário, a fase de discussão e aprovação legislativa. A elaboração executiva, recapitulando, que é a elaboração que é do Executivo e agora passando pelas mãos do Legislativo. Em seguida, o orçamento vai ser executado. As fases de elaboração e aprovação acontecem no ano anterior ao do orçamento. Então, em 2012, de junho a dezembro, aconteceram as fases de elaboração e aprovação legislativa. No dia 1º de janeiro de 2013, começa a execução orçamentária, que é, portanto, a terceira fase do orçamento. A quarta é a de avaliação, quando então o controle externo feito pelo Legislativo, com a ajuda dos tribunais de contas, e é aí que entram os tribunais de contas como órgão de controle também social, são órgãos técnicos de apoio ao Legislativo. Esse orçamento, ou as contas públicas, a execução do orçamento, é avaliado